Olá, olá, senhoras e senhores em todo o Brasil, bem-vindos a bordo. A notícia chegou, meus queridos. Eu já começo o nosso programa trazendo a notícia bombástica que o Comitê dos Estados Unidos, o Comitê do Congresso Americano, acabou de aprovar a lei que vai impor sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O bicho tá pegando, tá bem? O bicho tá pegando, meus queridos. E agora nós estaremos contando tudo pra você que se liga aqui na nossa programação. Não se esqueça do like, não se esqueça de ajudar aqui também com um Pix maravilhoso para fortalecer o nosso canal, para ajudar o nosso canal a crescer. Contribua financeiramente e ajude aqui o nosso canal. Prazer enorme, eu sou o Fábio Rodrigues, destacando a notícia bomba do dia na tela aqui do nosso canal. O Comitê do Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira, dia 26, uma legislação que propõe sanções contra o ministro brasileiro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF. Segundo o portal UOL, a aprovação foi celebrada por apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e por uma ala do governo de Donald Trump. O governo brasileiro gerencia a situação com cautela, preocupado com a possível influência dos republicanos nas eleições de 2026 no Brasil. A ofensiva contra o STF e o Brasil começou no ano passado, quando Alexandre de Moraes ordenou a suspensão da plataforma X no Brasil. A medida ocorreu depois de a empresa não indicar um representante legal no país. As autoridades norte-americanas interpretaram a ação como censura depois de cumprir a exigência. A empresa de Elon Musk retomou as atividades no Brasil. O papel de Moraes voltou ao debate depois da Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia contra Bolsonaro. Isso levou empresas de mídias, como empresas de mídia de Donald Trump e o Hubble, a processarem Alexandre de Moraes nos Estados Unidos com a acusação de censura. O Hubble também foi suspenso no Brasil pelo mesmo motivo do X, mas a justiça norte-americana recusou um pedido de liminar da empresa. O deputado Darrell Issa, ao apresentar o projeto, afirmou que a proposta era uma resposta às censuras contra norte-americanos e comparou a situação no Brasil como ao Irã. Olha só, meus queridos, ao que nós estamos sendo comparados. Embora tenha sido aprovado no comitê, o projeto enfrenta agora desafios para ser adotado integralmente. O deputado Jamie Raskin criticou a medida ao celebrar que jornalistas foram presos em outros países que a lei não abordaria essas questões. Raskin propôs uma emenda para ampliar as sanções. Qualquer autoridade que prenda um norte-americano por escrever contra um ditador, mas não teve sucesso. O que acontece, minha gente? Portal Revista Oeste é um portal de direita e está sendo aqui direto e reto à situação. Passou lá no comitê, tá bem? Do Congresso, no comitê do Congresso norte-americano e irá para plenário. Duas situações, tá bem? A gente sabe que o assunto é polêmico, a gente sabe que a esquerda nos Estados Unidos não é muito diferente da esquerda brasileira, que há sim uma lacração, vai ter gente trabalhando, fazendo lobby para que isso não seja aprovado, né? A lei, né, aprovada. Mas, meus queridos, aqui no Brasil reacendeu a chama, tá bem? Essa chama de nós vermos o ministro pagando, nem que for um pouquinho, por aquilo que ele tem feito aqui contra o Brasil, contra os brasileiros, tá bem? A situação, ela não está favorável a Alexandre de Moraes, tá? Nós temos senadores, tem senador dizendo que vai vir ao Brasil com uma delegação, ou seja, vai juntar alguns outros senadores e vão vir ao Brasil
para analisar esta situação, tá bem? E o Alexandre de Moraes, o STF, foi com tudo para o governo brasileiro, para cima do governo brasileiro, querendo que o governo, através do Itamaraty, faça alguma coisa, entre na intermediação. Eu vou te contar isso daqui a pouquinho, porque agora eu vou trazer o vídeo do exato momento em que a lei é aprovada no comitê do Congresso americano lá nos Estados Unidos. Projeto com as emendas já aprovadas. Favorável a relatá-la à Casa. Haverá 2 dias para relatar emendas, novas emendas. Pode-se então fazer mudanças ao conforme para o plenário. Muito bem. Muito bem, agora eles falarão sobre uma legislação local dos Estados Unidos quanto... agora falarão na sequência de um outro projeto de lei sobre dirigir embriagado. A gente faz a cobertura somente do que é pertinente e o que pode afetar um oficial brasileiro. Muito bem, então, a medida foi aprovada no Comitê do Judiciário dos Estados Unidos, da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Ela deve seguir para plenário ainda com outras emendas a serem discutidas e relatadas nos próximos 2 dias. Depois seguir para plenário, terá que seguir ainda para Senado. O processo é similar ao brasileiro e depois sancionada pelo presidente. O projeto de lei prossegue então e a gente aguarda os próximos desdobramentos. Ficaremos atentos também para acompanhar a tramitação desse projeto que pode afetar então o ministro Alexandre de Moraes ou outros oficiais, não só no Brasil, mas no mundo todo. Essa é a lei No Censors on Our Shores, sem censores em nossas margens, que pontua que pessoas que violem o direito de primeira emenda dos Estados de americanos. Bom, explicando de forma melhor, os Estados Unidos têm a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos que protege a livre expressão e a livre imprensa. Se esses direitos forem violados no exterior, claro, os Estados Unidos não têm jurisdição para impor qualquer tipo de represália a entidades que estejam em outros países. Entretanto, se esses direitos forem violados, assim como se fossem nos Estados Unidos, colocando então essa transposição da lei, o que acontece é que a pessoa, enquanto não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma retaliação, não pode ser tolhida penalmente no próprio país, ela não poderá entrar nos Estados Unidos, ou se já estiver lá, terá que ser deportada. Então foi aprovado no Comitê do Judiciário, a gente aguarda agora os próximos desdobramentos da tramitação. Você que está conhecendo o canal agora. Muito bem, gente, que legal, hein? Você entendeu, né? Vou fazer alguns complementos. A lei foi aprovada no comitê. Será adicionado algumas emendas, se cabíveis, irá para aprovação no Congresso, no plenário, depois irá para o Senado e depois para a sanção do presidente, tá bem? Como não se pode prender Alexandre de Moraes, não se pode fazer, tomar uma atitude mais drástica, eles vão proibir Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos, tá bem? E meus amores, a pressão continua, tá bem? Até esses dias, até a semana passada, a mídia esquerdalha, essa mídia podre, tratava a situação como sendo uma brincadeira, como se fosse uma lacração da direita, entende? Eles não estavam enxergando a gravidade das denúncias contra Alexandre de Moraes, eles não estavam enxergando a gravidade do que seria esse assunto e a proporção que esse assunto tomaria aí no mundo inteiro, tá bem? Aqui na nossa tela, e eu já quero destacar para você que sintoniza o nosso canal, onde você estiver com a gente. Itamaraty é pressionado a mediar a tensão entre Moraes e Trump. Mais uma vez, meus queridos, até ontem, até esses dias, né? Até alguns dias atrás, eles não estavam levando a sério o que poderia acontecer. A avaliação inicial do Ministério das Relações Exteriores foi de que embaixadores não deveriam se envolver. De acordo com informações do portal Metrópolis, integrantes do círculo próximo de Lula cobram uma postura mais proativa do ministro das Relações Exteriores, similar à adotada pela Advocacia Geral da União, chefiada por Jorge Messias. Agora, juízes do STF também apoiam a ideia de pressionar o Itamaraty para agir em defesa
do ministro Alexandre de Moraes. Martim De Luca, advogado representante do presidente americano Donald Trump e da empresa Hubble no processo contra o ministro Alexandre de Moraes, fala português fluentemente. Imagina a sorte que temos. A liderança do Ministério das Relações Exteriores está aturdida, ou seja, atordoada, meio perdida, né? Segundo o Metrópolis, a avaliação inicial dos embaixadores é que a pasta não deveria se envolver, visto que quem processa Moraes é Trump Media, uma empresa privada de Donald Trump, e não o presidente dos Estados Unidos no exercício de sua função. Ou seja, é o CPF, né? Se fosse aqui no Brasil, seria o CPF de Trump, não o Trump presidente. Tá bem? Tem que deixar isso bem claro. Já os aliados de Lula e magistrados do STF defendem a ideia de que o Itamaraty não pode acovardar e se deixar a situação seguir sem intervenção. Eles consideram que a omissão pode agravar os desgastes diplomáticos com o Brasil e o seu principal parceiro comercial, que é os Estados Unidos da América. Afinal, Trump é proprietário da Trump Media e, ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos. Lula e o chanceler Mauro Vieira devem discutir o tema. Em um cenário ainda mais tenso para o ministro Alexandre de Moraes, Elon Musk começou a considerar a possibilidade de aplicar sanções financeiras a Alexandre de Moraes. A punição seria uma consequência da inclusão do ministro na lista da Casa Branca destinada a violadores de direitos humanos. Ô Alexandre, parece que o negócio ficou meio estranho para Vossa Excelência, né? O super-ministro parece que agora está nas mãos de Trump, está nas mãos de Elon Musk, está nas mãos dos Estados Unidos da América. Por que não dá 48 horas agora para Elon Musk se explicar? Por que não dá 48 horas para Trump se explicar? Por que não dá 48 horas para o governo dos Estados Unidos se explicarem? Meus amores, o Xandão tá virando Xandinho, tá bem? E a informação que nós estamos trazendo para você que sintoniza o nosso canal é de que o Itamaraty está sendo pressionado a mediar a tensão entre Moraes e Donald Trump. E meus queridos, olha só, STF cobre Itamaraty por reação diplomática e ação contra Moraes. De acordo com o portal G1, ministros da Suprema Corte classificam os processos contra o magistrado como um ataque da extrema-direita. Mais à frente, Itamaraty se assusta com a pressão para atuar no atrito Moraes e Donald Trump. E, meus queridos, o bicho tá pegando, tá bem? O Itamaraty está assustado, tá? A cúpula do Itamaraty quebra a cabeça e ainda estuda se atuará ou não para intermediar a crescente tensão entre o ministro Alexandre de Moraes do STF e o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos da América. Como revelou a coluna, integrantes do núcleo duro de Lula cobram do Ministério das Relações Exteriores postura proativa no caso, assim como as adotadas pela Advocacia Geral da União. Ou seja, para você que está perdido, o Alexandre de Moraes quer ser defendido pela Advocacia Geral da União, tá bem? É engraçado, o BO é dele, mas quem vai pagar, quem ele quer que a Advocacia Geral, ou seja, alguém que está ali para servir o Brasil, tá, possa defendê-lo das acusações nos Estados Unidos. Assim como adotada pela Advocacia Geral da União, né, que eles estão na broderagem, estão na parceria, comandada por Jorge Messias. Agora, os magistrados do próprio Supremo Tribunal Federal se juntam à reivindicação e pressionam o Itamaraty a agir em prol de Alexandre de Moraes. A cúpula do ministro das Relações Exteriores está aturdida, ou seja, está atordoada, perdida, amedrontada não, né?
mas ali assustados, vamos colocar assim. A avaliação inicial dos embaixadores é que a pasta em nada tem que se imiscuir no caso. Vamos trazer aqui para o nosso linguajar, se intrometer, meter o betelho, não é? Pois é, por isso que eu gosto de fazer o programa aqui e trazer a linguagem popular, tá bem? Aqui nada tem de se imiscuir. A gente já vai falando logo, né? Vou ler na maneira popular aqui para você. A avaliação inicial dos embaixadores é que a pasta nada tem que se intrometer no caso. Ó, assim você entendeu mais fácil, né? Pois quem está processando Moraes é a empresa privada de Donald Trump, a Trump Media, e não o presidente dos Estados Unidos no exercício do cargo. Já a ponderação de aliados de Lula e do magistrado do Supremo é que o Itamaraty não pode se acovardar e tocar a bola para o lado. Uma omissão, avaliam, pode acelerar o desgaste diplomático entre o Trump, que é dono da Trump Media, e governo e o presidente dos Estados Unidos, né? Lula e o chanceler Mauro Vieira deverão discutir o assunto conforme estávamos falando, né? Mas focando aqui no título, o Itamaraty se assusta com a pressão. Ou seja, mais uma vez, eu vou repetir aqui para vocês. Há uma pressão da ala de Lula, dos mais próximos ali a Lula. Há uma pressão também do próprio STF para que o Ministério das Relações Exteriores, possa entrar no caso e participar ali fazer uma intermediação, não é? Em busca, acredito eu, da paz entre Alexandre de Moraes e Donald Trump. Presta atenção, gente, eu fico pensando, um cara como o Trump, um cara como Elon Musk, que é um grande defensor da liberdade nas redes sociais, vai anotando. Trump tem uma empresa de mídia, uma rede social que ele criou após ser censurado no próprio Twitter, que na época não era de Elon Musk, e Elon Musk também não era um aliado, tá bem? Vocês sabem que eles se aproximaram nas eleições aí para presidente dos Estados Unidos agora em 2024. Então, vamos seguindo carreira aqui, tocando o barco, para que Vossa Excelência, que está me acompanhando, possa entender. E aí você tem o Donald Trump, que teve uma rede social bloqueada, ele esteve fora do Twitter, ele, né, tem grana, o cara pode, né? Ele criou a Truth Social, né? Uma rede social aí do Donald Trump, inclusive tem muitos brasileiros indo para lá, em breve nós estaremos lá também postando vídeos e textos e imagens, tá? E o que acontece? Da mesma maneira que estão censurando o X, usuários do X, do Twitter, do X, da mesma maneira que a empresa esteve excluída aqui no Brasil, Trump está de olho vendo também o Hubble, que é de uma empresa de um aliado, sendo excluída do Brasil pelo mesmo motivo do X. Aí eu fico pensando, né? Como que o cara que é dono de uma rede social, como o Trump, que é presidente dos Estados Unidos, como o Elon Musk, que é o ministro de Estado, né? Secretário de um departamento, mas lá são secretários, né? É a mesma coisa de um ministro aqui no Brasil, tem poderes superiores até, né? E o que acontece é um super ministro, digamos assim. E esses caras tudo lutam contra quem quer censurar o Brasil. Então a lei que vai proibir Alexandre de Moraes de pisar nos Estados Unidos, ela se chama, né, contra censuradores. E o Alexandre de Moraes, ele tem sido tratado como um censurador, alguém que luta para censurar os brasileiros, e agora censurou duas empresas norte-americanas. Exatamente, duas empresas norte-americanas, que são o X e a Rumble, que agora está fora do Brasil de novo, tá bem? E há a possibilidade aí de tudo isso se respingar na Truth Social, tá certo? Dando sequência aqui na nossa programação, para você que está ligado, curtindo o nosso programa, onde você estiver com a gente. Pois é, meus queridos, já demos essa notícia.
Aqui, ó, Moraes acompanhava a localização de Felipe Martins meses antes de prendê-lo. Olha isso, gente. Isso daqui é mais uma bomba. Você entendeu? Felipe Martins foi preso sendo acusado de entrar nos Estados Unidos para fugir do Brasil junto com o Bolsonaro naquela ida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele ficou preso, ele provou que ele estava no Brasil e agora sai a matéria, tá bem? Sai a matéria de que o Alexandre de Moraes já monitorava ele. Alexandre de Moraes sabia da sua localização e mesmo assim o prendeu. As decisões do próprio ministro agora, sem sigilo, mostra que o juiz do STF possuía informação da geolocalização desde outubro de 2023 e manteve ele preso. Olha isso, meus queridos. Pouco mais de 3 meses antes de autorizar a prisão de Felipe Martins por uma viagem aos Estados Unidos que teria ocorrido em 30 de dezembro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, já tinha dados de geolocalização, segundo os quais ex-assessor da Presidência para Assuntos Internacionais estava naquela data. Conforme as investigações da Polícia Federal, Martins embarcou para Orlando, na Flórida, em uma comitiva do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Essa viagem foi posteriormente utilizada para sustentar a alegação de que Felipe Martins teria buscado fugir da justiça em meio a uma investigação a respeito de um suposto golpe de Estado. Um relatório para indiciar suspeitos do que seria uma trama golpista. A corporação chegou a se contradizer sobre as viagens de Martins. Desde a prisão do ex-assessor de Jair Bolsonaro, a defesa dele tem juntado uma série de evidências que vão na contramão do que concluiu a Polícia Federal. Ao levantar o sigilo da colaboração de Cid e de documentos relacionados, é possível identificar despachos do magistrado que mostram que ele possui documentos da operadora TIM e também da Uber desde 2023. Em julho do ano passado, a Oeste revelou os comprovantes obtidos pela defesa, mas que já haviam sido solicitados por Moraes meses antes, segundo as decisões do próprio juiz do STF. Em 14/10, ou seja, 14 de outubro do ano 2023, Moraes expediu ofícios às operadoras e ao aplicativo de transporte para obter o paradeiro de Felipe Martins, ao determinar o afastamento do sigilo de estação de rádio base, ligações, conexões de dados e histórico de portabilidade dos terminais telefônicos, bem como o afastamento do sigilo telemático e dos dados de geolocalização do ex-assessor e de outros investigados. 4 dias depois, no dia 30/10, o ministro escreveu o seguinte: a Polícia Federal, com o objetivo de verificação de plausibilidade das informações trazidas, representou pelo afastamento do sigilo de ERB, ligações, conexões de dados histórico e portabilidade dos termos telefônicos de Amaury Feres Saad, Felipe Garcia Martins Pereira e José Eduardo de Oliveira e Silva, além do fornecimento dos seus extratos telefônicos relativos ao período 16/6 de 2022 a 3/10 de 2023. Em decisão em 24/10, defere requerimentos formulados pela autoridade policial encaminhada para a Procuradoria-Geral da República. Eles manteram preso sabendo que Felipe Martins nunca, never, não esteve nos Estados Unidos da América. Situação complicada, meus queridos. A situação complicada, Alexandre de Moraes sabia, porque ele tinha a geolocalização, ele sabia o exato ele sabia exatamente onde estava Felipe Martins.
mas o manteve preso sem nenhum tipo de justificativa. Olha que negócio esquisito que nós estamos vivendo aqui no nosso Brasil. Aqui, meus amores, já trocando de assunto, embarcando em outra conversa aqui com você. Ele, Jair Messias Bolsonaro, prepara ato na Avenida Paulista por anistia. Uau! E também fora Lula. Como assim, gordinho? Queridos, vocês sabem que o evento do dia 16/3 vai acontecer em Copacabana, no Rio de Janeiro. Inclusive eu vou para lá. Mas também terá eventos na Paulista e em outros lugares do Brasil. Mas não são eventos realizados por Jair Messias Bolsonaro. Você quer saber se o evento é do Bolsonaro? Tem algo peculiar. Não se pode levar cartaz, tá bem? E por que o Bolsonaro não entra com tudo, apoiando as manifestações em outros lugares? Gente, Bolsonaro está numa situação crítica, numa situação complicada e bem complexa a situação de Bolsonaro. Então é muita cautela nessa hora, é muita pressão que o Bolsonaro está sentindo e o Bolsonaro não quer nenhum tipo de cartaz, tá bem? Então vai ter manifestação em Copacabana, vai ter manifestação em todos os lugares do Brasil. Você inclusive é livre para ir, tá? Se você é de São Paulo, vá nas manifestações, mas entenda que você não está indo numa manifestação convocada por Jair Messias Bolsonaro, tá bem? Não é uma organização de Bolsonaro, saiba disso, tá bem? E o que acontece, meus queridos? Ele está convocando para dia 16/3 em Copacabana e para o dia 6/4, 6 de abril, na Avenida Paulista. Você achou que o Bolsonaro ia ficar de fora da Avenida Paulista, não foi? Pois é, meus queridos. Nananina não. Bolsonaro vai com tudo para a Avenida Paulista e nós estaremos lá fazendo aquela cobertura sensacional, como sempre. Então agora no mês que vem nós vamos todos para o Rio de Janeiro através desse canal. Victor Mota vem de Brasília como a Bordo News, vai também comigo e nós estaremos todos lá, reunidos, unidos em uma só voz para gritar por anistia, gritar por uma economia sólida, liberdade de expressão, fora Lula 2026 e principalmente a anistia. Nós precisamos dar o clima da anistia no Brasil. Nós precisamos acabar de vez com a narrativa de que não haverá anistia. Nós temos o papel diariamente, de discutirmos a anistia. Traga o assunto da anistia para a roda, tá bem? O Brasil precisa ter o clima da anistia. Nós precisamos que a anistia seja algo que caia no gosto popular, tá bem? Tem vídeo do Bolsonaro convidando, tem vídeo do Bolsonaro chamando aí para o grande evento. Acontece no dia 16/3 na Avenida, eu não lembro o nome da avenida, mas em Copacabana, e dia 6 do 4, 6 de abril, na Avenida Paulista, em São Paulo. Atenção, Brasil, para a mensagem do presidente Jair Bolsonaro. 16 de março, domingo, 10 da manhã. Todos convidados para estar em Copacabana. Dia 6 de abril, 14 horas, na Paulista, em São Paulo. Compareçam, é o convite que nós fazemos para todos vocês. A nossa pauta, anistia e liberdade de expressão. Até lá, se Deus quiser. Muito bem, meus amores, estaremos lá, tá bem? Pode contar, Bolsonaro. 16/3, Copacabana, no Rio de Janeiro. 6/4, 6 de abril, estaremos lá na Avenida Paulista. Para você que sintoniza o nosso canal, tá comigo até agora, você sabe que tudo que eu faço aqui é pensando em manter você muito bem informado, é pensando em manter você atualizado sobre tudo que acontece
na política brasileira, aquilo que movimenta, né, a sociedade brasileira, sobretudo a política brasileira, o nosso canal destaca para você. O que eu quero pedir para você? Por favor, que você ajude o nosso canal aí com qualquer valor. Esse mês está sendo terrível a questão dos Pix, né? Embora a audiência dê uma melhorada, mas nós precisamos da sua força via Pix aqui para ajudar o nosso canal, tá bem? 1195-275-3898 é esse Pix que fica aqui no cantinho da sua tela e você vai me ajudar, tá bem? Faz questão que você me ajude, porque precisamos, e é qualquer valor. Manda que a gente agradece. Eu fico feliz demais em saber que você é um contribuinte, é uma pessoa que quer manter esse canal no ar. Aqui, meus amores. Após a ameaça de Trump, Lula quer opções de pagamento no BRICS. Uai, não vai peitar não? Hã? Não vai peitar o nosso querido Laranjão? Ô Lula, vai lá, Lula. Pede pro Alexandre de Moraes também, dá 48 horas pra ele. Entendeu? Ele faz isso com todo mundo aqui, o que custa fazer com Donald Trump? Hã? Após a ameaça de Trump contra Lula... Após a ameaça de Trump, Lula quer opções de pagamentos no BRICS. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, dia 26, que a presidência brasileira dos BRICS tem compromisso com alternativas de pagamento para o bloco. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicano, ameaçou mais de uma vez com taxas de 100% aos produtos do grupo, caso deixem de usar o dólar para suas trocas comerciais. O BRICS, eles reúne 10 integrantes plenos: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Aí Egito, Etiópia, Emirados Árabes, Indonésia e o Irã. A atual escalada protecionista na área de comércio e investimentos reforça a importância de medidas que busquem superar os entraves à nossa integração econômica. Aumentar as opções de pagamento significa reduzir a vulnerabilidade e custos. A presidência brasileira está comprometida com o desenvolvimento de plataformas de pagamento complementares, voluntárias, acessíveis, transparentes e seguras, foi o que declarou. Eles, os países dos BRICS, votaram e dirão: nós imploramos para você, não faça isso, o BRICS está morto desde que mencionei que iria taxar 100%, afirmou o presidente republicano dos Estados Unidos da América a jornalistas no Salão Oval da Casa Branca em 13 de fevereiro. Trump deu a declaração depois de assinar um decreto que estabelece um plano para aplicar tarifas recíprocas aos países que cobram taxas de importação sobre produtos americanos. Está aí, meus queridos. Está aí, meus amores. A ameaça de Trump. Lula quer opções de pagamento no Banco BRICS. Vão arrumar um problema com os Estados Unidos da América. E o próprio Trump já disse: eles estão acabados. Eles que não se metam com os Estados Unidos, que não ousem ameaçar a estabilidade financeira dos Estados Unidos da América. E o Lula quer, tá bem, opções de pagamento no BRICS, é aquela conversa fiada toda. Afinal de contas, é Lula na presidência do Brasil e Dilma Rousseff na presidência do Banco BRICS. É o Brasil que preside aí o Banco dos BRICS. Meus amores, é importante a sua colaboração. O Pix está aqui a todo momento e eu preciso da sua ajuda. 11-952-753898. Eu não consigo tocar o barco aqui se não for você me ajudando. Se não for você fortalecendo no meu trabalho, fica impossível. Então me ajude com um Pix de qualquer valor. 11-952-753898. Dá essa moral pra gente e nos ajude, tá bem? Informação chegando na tela. Bolsonaro diz que não vai atacar Mauro Cid.
foi torturado. Eu tenho visto todas as vezes que se fala de Mauro Cid, Bolsonaro tem um carinho enorme pelo Mauro Cid. Segundo o ex-presidente, o ex-ajudante de ordens teria sido obrigado a falar certas coisas em sua delação premiada. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República, PGR, denunciou Bolsonaro e outras 33 pessoas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, também retirou o sigilo da delação premiada de Mauro Cid na última quarta-feira, dia 19, um dia depois da PGR denunciar Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro destacou que Cid, o qual tinha de iniciativa, mas sem má intenções, era frequentemente procurado por muitas pessoas. O que acho o problema do Cid é que ele cresceu muito. Todo mundo delegava para ele, disse Bolsonaro. Apelidei o telefone dele de Muro das Lamentações. Todo mundo ligava para ele. Um general queria saber onde estava e fazer um pedido. O ex-presidente argumentou que seu ex-ajudante de ordens fosse criminoso, teria apagado as provas do telefone. Para o liberal, as denúncias da PGR se baseia inteiramente nas falas de Mauro Cid. A denúncia foi em cima do telefone de Cid, disse Bolsonaro. Tudo que está aí foi em cima do telefone de Cid. Se ele fosse criminoso, teria apagado e sumido com esse telefone. Bolsonaro alegou ao G1, que Cid sofreu tortura para detê-lo no inquérito sobre a suposta tentativa de golpe em 2022. Sua defesa solicitou acesso aos vídeos completos dos depoimentos sobre a alegação de que o interrogador obrigou o Cid a fazer certas declarações. Olha só. Ele foi torturado, afirmou Jair Bolsonaro. Meus advogados pediram os vídeos na íntegra, os depoimentos sem cortes, sem esses trechos que estão por aí. A todos esses vídeos você vê o dono do inquérito falando: você tem um pai, você tem uma mãe. É tortura e tortura psicológica. A defesa de Bolsonaro está tentando anular a delação premiada de Mauro Cid e excluir os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, ambos do STF, do julgamento. Pede ainda a suspensão da denúncia até que a corte decida sobre o afastamento deles. Para você que está ligado aqui com a gente, curtindo o nosso programa, continuamos por aqui, meus amores. Não punir adequadamente é incentivo para que se repita, diz Barroso sobre suposto golpe de Estado. O ministro disse ser necessário encerrar o ciclo da história brasileira em que a quebra da legalidade constitucional fazia parte da rotina. Ou seja, estão punindo patriotas, punindo com a mão forte, tá bem? Estão punindo patriotas com a mão forte, mão pesada do Estado contra esses e contra a esquerda, contra ministros, contra os figurões desse Brasil. Nada acontece. Nós vimos essa semana a notícia de que Toffoli simplesmente liberou Palocci, acabou com a Lava Jato em torno de Palocci. É uma verdadeira vergonha. É vergonhoso que nós estamos acompanhando. Brasil, terra estranha. E agora ele, o ministro da Suprema Corte, diz que punir adequadamente é um incentivo para que se repita, para que não se repita, né, diz Barroso, sobre o suposto golpe de Estado. É punir ao rigor da lei, sem anistia, sem o acesso devido ao processo legal, sem direito ao contraditório em algumas vezes, e o pior de tudo, esse inquérito não era para estar
nas mãos de ministros do STF. Mas está. Terra estranha, gente esquisita. Para você ligado, conectado com a gente, deixe seu Pix, deixe seu like, obrigado pela moral. Mais informações bombásticas nesse canal, tá bem? Só para comentar, você que está chegando agora, o ministro Alexandre de Moraes pode ficar impedido de entrar nos Estados Unidos da América. Acabaram de aprovar um projeto que vai ser feito algumas alterações, algumas emendas, segue para o plenário da Câmara dos Estados Unidos, volta para o Senado, volta para... aí vai para o presidente da República assinar. E segundo ele, está correndo bem, está indo rápido, tá bem? E vai dar tudo certo, tá? Então, meus queridos, o que acontece? Tá tudo correndo na mais alta tranquilidade e eles querem, tá bem? Já passou no Congresso, no comitê, que seria uma espécie de comissão, vai para plenário e depois vai no último processo passar pelo presidente Donald Trump. Tá bom, gente? Pela verdade, pela luta, pela informação, ajude o nosso canal. Pix do Amor, 1195-275-3898. Ajude, fortaleça, colabore com o nosso canal. Precisamos de você. Tá bem?